Sejam todos bem-vindos à Faculdade Netcom. Estamos no nosso curso sobre produção de artigos científicos. Hoje é a nossa última aula, quarta aula. Eu sou Paulo Fernandes e vamos continuar com o nosso trabalho. Hoje nós veremos os resultados e discussões, considerações finais, agradecimentos, referências e anexos. Ok? No caso dos resultados e discussões, ele pode ser dividido em duas partes: uma sessão de resultados, outra sessão de discussão. Porém, os seus resultados eles devem apresentar aquilo que você conseguiu a partir da sua pesquisa. Na metodologia você diz como é que você chegou neles, que fundamentação teórica, que fórmulas, que materiais você utilizou, que metodologia, aqui você vai mostrar o resultado. Você não precisa botar citações nessa parte de resultado, a não ser que você queira corroborar, olha, consegui esse resultado que foi diferente de fulano de tal, aí você cita. E você pode concordar ou discordar a partir dos resultados. Nem toda pesquisa ela tem como fruto um resultado positivo. Você também pode publicar um resultado negativo. Algo que foi feito, não deu certo e que ele pode mostrar resultados. Ok? Por exemplo, nós temos aqui no caso de resultados e discussões, como a curva de ele mostra que a curva de magnetização, como mostrado na figura 3, e começa a comentar o que significa isso. Pode-se observar um comportamento linear na região estudada, tá vendo? Está seguindo um comportamento linear, indicando que a região é de reversibilidade na movimentação de paredes do domínio e de que a permeabilidade é constante. Ok? Então, tratando aqui da curva de magnetização, veja que tem dizendo que tem na figura 3 curva de magnetização para as amostras, tem os resultados, campo em Gauss, aqui eu tenho o H em Oersted, então eu vou acompanhar esses resultados. E no caso e também vou ter comentários, perdão, sobre esse resultado. Não é apenas demonstrar esse gráfico que mostra isso, mas o que significa isso? Ele explica, nessa faixa de trabalho, o valor de B do campo magnético, o valor da intensidade de campo magnético, ainda varia linearmente o valor do campo magnético com o valor do campo magnético, mas essa variação não consegue ser captada pelo sistema. Então ele vai tentar explicar por que aconteceu. A estabilização de B ocorre devido, está explicando, à saturação do sensor, no caso sensor Hall, para campos induzidos dessa magnitude, mais especificamente a partir de 670 Gauss. Então, veja, ele está mostrando, está analisando e dando uma explicação do porquê isso acontece. É interessante nós vermos isso. Nas considerações finais, você tem ou chamado mesmo de conclusão, mesmo uma conclusão. Ela pode ser usada de diversas formas. Muitos trabalhos procuram fazer uma visão analítica do que foi feito. Então, olha, esse trabalho tratou disto, foi feito a partir deste método ou destes métodos e conseguiu-se esse resultado aqui, que ele é bom ou ele é ruim. Ele pode ser aplicado, ele não deve ser aplicado. Como eu disse, alguns trabalhos, eu mesmo já publiquei um artigo em que foi demonstrado que determinado método de medição para determinado tipo, no caso de uma antena, ele não era viável, dava resultados errados. Então fazia com que aquilo ali funcionasse errado, dava um falso positivo na medição. Isso foi achado interessante e foi publicado. Então é um resultado negativo que foi publicado. Ok? Então, o que nós temos? O objetivo do trabalho, o problema que foi resolvido, a metodologia e os resultados. Bem como uma avaliação sobre o trabalho pelos autores. Esse trabalho é bom, isso pode ser aplicado, não pode ser aplicado. É uma avaliação. E nós temos alguns exemplos. Este trabalho apresentou o desenvolvimento, está indo direto, o que foi apresentado? Ok? Como é que, como é que ele foi feito? Foi feito em isopor, percloreto de vinila. Aí o que resultado? Aqui, o resultado significativo. Está dando uma avaliação dele. É significativo para ele. E ele considerou também de baixo custo. Mesma coisa, nesse trabalho foi, veja, passado. No abstract você vai esse trabalho apresenta, vai apresentar. Neste aqui, na conclusão, as conclusões e considerações finais, foi apresentado. E tem uma metodologia de como foi feito e tem os resultados. Ok? E a avaliação, isso é bom ou ruim? Temos também os agradecimentos, onde você cita as instituições que participaram desse projeto e contribuíram positivamente para ele.
Então você vai citar, os autores agradecem, e cita as instituições. Okay? No caso da referência deve-se ter um certo cuidado, porque as referências não são iguais. Revistas internacionais e mesmo nacionais não aceitam sempre as referências, não utilizam as referências, por exemplo, da BNT no Brasil para alguns congressos e algumas revistas. Então nem sempre elas são aceitas dessa forma. Geralmente, como eu falei já em outro vídeo, as revistas têm um template onde você deve seguir esse template, ok? Seguindo o formato do arquivo e das referências. Existem formas de agilizar, como por exemplo as referências do Word, onde eu vou mostrar no Microsoft Word como você pode colocar lá da BNT e já tem pré-estabelecidas as referências, juntamente também com o Mendeley, que é uma ferramenta que você pode anexar ao Word e você fazer essas referências automáticas. Você coloca numa pasta os PDFs, chama aquele PDF, ele faz a leitura daquilo, já cria a referência automática, ok? Tem esse plugin, você pode usar o EasyBib para, no caso, o Google Docs, no caso para quem trabalha com a referência BIP, que é um tipo de referência também. Tem o LibreOffice, que já tem outros tipos, já tem também pré-ordenado como você fazer referência e chamá-las automaticamente, e outros tipos que você vai encontrar, ok? O importante é você fazer referência de acordo com o que a revista, o congresso, o capítulo de livro indique como deve ser feito um livro mesmo, esse artigo científico. Aqui tem alguns exemplos, por exemplo, do LibreOffice, dessa forma você pode inserir, se dizer uma página, capítulo, referência, você vai entrar, né, com os dados. No caso do Microsoft Word, quando você clica no link que vai aparecer um livro, é uma revista, capítulo de livro, artigo de periódico, a citação da internet, documento, tem muitas coisas que podem ser feitas. E aqui um exemplo do Mendeley, onde você tem os PDFs numa pasta e você vai chamando, ele vai gerando automaticamente as referências, ok? Aqui tem um exemplo de referência, você veja por exemplo, aqui tem algumas referências, certo? Em um formato que não é a BNT, isso é I3E, aqui é a referência no modelo do I3E, em inglês, tá? Aqui estamos em português. E nós temos aquilo que é chamado de apêndice, anexo e apêndice. Os anexos são partes produzidas pelo autor. Não precisa necessariamente estar no texto, mas o autor acha interessante colocá-los. Como por exemplo, uma foto, um pedaço de código, alguma coisa que ele produziu e ele pode colocar no final. Já o apêndice são partes adicionais que não foram produzidas pelo autor. Por exemplo, parte de um datasheet completo, uma foto, mas lembrando que se for para ser publicado, é necessário que haja os direitos autorais de quem detém, libere para que seja utilizado. Você precisa desse direito autoral, precisa ser alguma coisa livre que possa ser utilizado no apêndice, ok? E nós temos o nosso trabalho. Nós vamos agora tentar encaminhar mais ainda com o nosso artigo, indo para os nossos resultados de discussão de pesquisa, as considerações finais. Quisermos fazer os agradecimentos, que não é obrigatório, tem que ter referência ou um apêndice, caso haja. Faça o trabalho, eu creio que vai dar tudo certo e nós estaremos prontos a ajudar. Tenham bons estudos.